Em João, capítulo 14, versículo 16 ao 17, o mestre diz para os seus discípulos a respeito da sua volta ao reino dos céus. E lhes fala a respeito do Espírito da Verdade. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós o conhece, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então aqui, meus irmãos, o mestre deixa bem claro que ele, como advogado, aquele que veio trazer a palavra do Pai para que todo aquele que creia não seja condenado, mas salvo. Ele fala que ele voltará ao reino, mas rogará ao Pai para que envie outro advogado, o Espírito da Verdade, o entendimento. Mesmo o mestre não estando presente fisicamente, o Espírito da Verdade, o advogado, seria derramado sobre eles. O mestre nos diz que o Pai justo, de bondade, o mundo não conheceu, mas ele conheceu, porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E a quem o Filho quiser revelar o Pai justo. Portanto, ele diz que deu a conhecer o Pai, porque o reino é revelado aos pequeninos, aqueles que rejeitam a verdade, o Espírito da Verdade. Não podem conhecer nem o Pai e nem o Filho. Quem são essas pessoas do mundo que não pode receber o Espírito da Verdade do nosso Pai? Quem são aqueles que, como o Mestre, não pertencem a este mundo, que receberiam esse Espírito da Verdade? Vamos esclarecer isso agora. Lá em João, seu capítulo 18, versículo 36 e 37, Pilatos interrogou ao Messias acerca de se ele era rei. Então o mestre afirma para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, os religiosos. Mas agora o meu reino não é deste mundo, não é daqui, não é da terra, não é daqui de baixo. Então Pilatos diz: então tu é rei. E o mestre diz: tu o dizes, por esta causa eu nasci, e para isso vim ao mundo, para dar o testemunho da verdade, trazer o Espírito da Verdade, a palavra do meu Pai, apresentar o Pai justo ao mundo, pois o mundo não conheceu ao meu Pai, e todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. As ovelhas ouvem, entendem, compreendem a voz do pastor, reconhecem e o seguem. O reino daqueles que seguem e entendem a voz do Messias, a palavra do Pai, também não é deste mundo. Vamos confirmar isso agora. Em João, capítulo 17, versículo 14 ao 16, o mestre diz:
Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. E o mundo, aqueles que pertencem a este reino da terra, os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não peço, não rogo para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo, Satanás e os seus anjos caídos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo odiou, odeia aos discípulos do Messias. Todo aquele que proclama a palavra do Pai, o testemunho da lei e dos profetas. O próprio Mestre disse: antes que ele odiassem a vós, odiou a mim primeiro. Da mesma maneira que perseguiram a mim, perseguirão a vós. E então o Mestre disse que eles, seus discípulos, seriam também maltratados, humilhados, xingados, rejeitados, mortos, açoitados, porque o discípulo não pode ser maior que o seu mestre. E se seguimos as suas pisaduras, estamos sujeitos a passar por tudo o que ele passou, por amor ao seu nome, por amor à sua palavra. Seríamos entregues às sinagogas, aos reis, às autoridades da terra. Mas também nos disse que não nos preocupássemos com o que iríamos dizer, mas o Espírito falaria por nós. As ovelhas, os discípulos, aceitaram o sinal do Pai. O Emanuel, profetizado em Isaías e confirmado em Mateus. Eles entenderam que o Messias veio por parte do Pai, pelas boas obras, sinais de amor ao Pai e ao próximo. A eles seria revelado o reino. Eles passaram a conhecer o Filho e também passaram a ver o Pai, pois o Pai é visto no Filho. O Mestre disse: aquele que vê a mim, também vê o Pai, pois eu e o Pai somos um, o mesmo Espírito, mesmas obras. Para entender as coisas do alto, é preciso estar com o entendimento focado no alto, focado na verdade do Pai. Agora vamos compreender quem são aqueles que pertencem a este mundo e não conseguem enxergar o reino, pois vive no escuro, não tem a luz da vida dentro de si mesmo, porque são deste mundo, do reino da terra. Eles não conhecem e não podem ver ao Pai, porque não conhecem nem ao Filho, o Emanuel, não creram no sinal do Pai, a profecia, e nem no Pai revelado pelas obras do Filho, o Pai de amor. Mas creem no Deus de Israel, o pai deles, o próprio diabo, mentiroso, nunca se firmou na verdade. Em João, capítulo 8, versículo 19, os religiosos perguntaram para o mestre: onde está o teu pai? Então o mestre diz para eles: vocês não conhecem ao meu pai. Se vocês conhecessem a mim, também conhecerias meu Pai.
Vejam, meus irmãos, os religiosos não conhecem e da mesma maneira não veem ao Pai, não veem ao reino do Pai espiritual, porque a mente deles está focada no reino da terra. Em João, capítulo 3, versículo 5, o mestre diz para Nicodemos que ninguém pode ver ao reino do Pai se não nascer de novo. Porque Nicodemos e todo aquele que está dentro de uma religião está morto. É necessário passar por um novo nascimento da água, a palavra e do Espírito da verdade do Pai. Nicodemos estava focado nas coisas da terra. Por isso o mestre diz para ele: nós testemunhamos do que conhecemos e do que vimos, e não aceitais ao nosso testemunho. Se lhes falo de coisas terrestres, vocês não creem? Imagine se eu falar das coisas celestiais. Ou seja, o mestre fala por parábola, por códigos, e eles não compreendem. Imagine se for falar realmente das coisas do reino. Isso ocorre porque o reino deles é da terra. Em João, capítulo 8, versículo 23 ao 24, o mestre diz para os religiosos: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vocês morrerão em vossos pecados, porque vocês não creem que eu sou o sinal do Pai. Vocês não creem na profecia. Por isso o mestre diz que aquele que é nascido da carne, desse reino físico, permanecerá sendo carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito, não é deste mundo. Passa a ser do mundo espiritual, o mundo celestial. Em João, capítulo 5, versículo 43, o mestre diz para os religiosos: eu vim em nome de meu Pai, Emanuel, Pai conosco, e vocês não me recebeu. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas eu declaro que se outro, Jesus Cristo, vier em seu próprio nome, um nome sem profecia, a esse vocês aceitarão. O espírito do engano, o espírito do erro. Para ter a vida eterna, é necessário crer em um único Pai verdadeiro, o Pai justo, e crer naquele que é o único intermediador, o Emanuel Messias. Em João, capítulo 17, versículo 3 ao 9, diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Pai verdadeiro e ao Emanuel Messias, a quem enviaste. Eu te honrei na terra, finalizando as obras que me deste a realizar, apresentando a palavra do Pai. E agora, Pai, honra-me junto a Ti, com aquela honra que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome, Abba, Pai. Aqueles que do mundo me destes, as ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. Eles eram teus e tu confiaste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que tu me deste, vieste de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que tu me deste. E eles aceitaram aquele que veio em nome do Pai. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles,
aqueles que receberam o Espírito da verdade. Não estou orando pelo mundo, não estou rogando, pedindo pelo mundo, aqueles que vivem na desobediência do pecado, das trevas, que rejeitaram a pedra fundamental da casa que somos nós, rejeitaram o Espírito da verdade, não aceitaram aquele que veio em nome do Pai, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Que essa mensagem, meus irmãos, fique na mente de vocês. Fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai e do nosso Mestre.